Graça e a paz, povo de Deus. Estamos com saudade dos irmãos, né? É um momento assim de da gente se precaver, né, amados? De termos prudência, né? O Senhor, ele disse que para nós sermos prudentes, né? E nós estamos obedecendo, né? Ainda que muitas pessoas tenham questionado, né, sobre a igreja nesse momento se encontrar fechada, né? Porque a igreja somos nós e precisamos adorar o Senhor em qualquer lugar, né? Estamos na nossa casa, temos que fazer o nosso culto racional ao Senhor, com os membros que moram junto com a gente. E é isso, irmãos, né? A gente sabe que é o fim dos tempos, que Jesus está às portas verdadeiramente. E que é o que vai acontecer mesmo, né? Pode ser que a gente até não espere isso e se entristeça, mas eu creio piamente que a palavra de Deus ela vai se cumprir totalmente, de Gênesis e Apocalipse. E eu creio que é o caminho que vamos ter, né? E precisamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, meditar na palavra enquanto podemos, né? Buscar o Senhor enquanto podemos achar. E é isso, né? Eu creio que em breve estaremos juntos, né? E vamos poder nos abraçar, nos beijar. Tô com saudade dos irmãos, né? Saudade da nossa comunhão. Eu sei que a gente fica triste, né? Com a situação que tomou o mundo todo, né? O Brasil e o mundo. Mas eu creio que Deus ele está contemplando todas as coisas e que tudo é propósito do Senhor, meus amados. Eu queria deixar aqui para os irmãos uma reflexão que está em 2 Crônicas 20. Eu vou ler alguns versículos, mas depois os irmãos meditam, né, no capítulo todo, 2 Crônicas 20. Eu vou ler alguns aqui. O primeiro, que diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Geade. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. O 12, que diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O 14, que diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O 17. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a palavra, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. E meus amados, Josafá ele era rei. E quando veio a notícia, né, de que uma grande peleja saíra ao encontro dele, né, e do seu exército, Josafá ele temeu. E ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele apregoou jejum em todo Israel. O que é que eu entendo com isso? Ele foi alertado do que iria acontecer com ele. E não é diferente conosco, povo de Deus. Por quê? Porque nas palavras de Jesus, né, dos sermões escatológicos que antecederiam a volta de Jesus, a gente pode observar que Jesus, ele deixou tudo relatado para a gente o que iria acontecer no fim dos tempos. E nós não estamos vivendo nada diferente do que o Senhor nos alertou. Eu recebi do meu cunhado a informação de que um grupo de missionários que estão na Croácia presenciaram um terremoto. Por agora. Eu recebi, ele falou comigo semana passada, porque ele está em um grupo de missionários, ele recebeu essa notícia e ele compartilhou para que orássemos. Então, assim, ele conhece um pastor que está lá na Croácia, e o pastor disse para ele que tem sido tempos difíceis. Eles estão precisando de alimento, de mantimento, né, no geral, de roupas, perderam tudo. Então, assim, é uma coisa atrás da outra, né? São sinais. Essa epidemia mesmo que se alastrou pelo mundo,
É um sinal. Então nós, como povo de Deus, já estamos preparados para isso. Estamos preparados porque o Senhor, Ele não nos deixou assim no vácuo, né? Não é uma coisa, o que é que está acontecendo? Nós não podemos ter fazer essa pergunta, o que é que está acontecendo, o que é isso? Nós sabemos o que é isso, né? Nós sabemos que são sinais da volta de Jesus. E precisamos estar preparados, irmãos. Precisamos fazer como Josafá, nos pôr a buscar ao Senhor mais, cada dia mais. Falar mais do amor de Jesus, né? E a nossa oração tem que ser ao Senhor pedindo misericórdia, né? Misericórdia. Precisamos, como cristãos, pedir misericórdia a Deus. Não que pare as coisas. Por quê? Porque Deus, Ele está em tudo. Ele tem propósito para todas as coisas. Se nós sabemos, né, fomos avisados por Jesus, o rei Josafá foi avisado por um profeta, né, que iria vir contra ele uma grande multidão. Jesus, né, ele nos avisou o que iria acontecer, né, e por isso nós estamos vendo as coisas acontecer. Eu creio que a Bíblia todinha ela vai se cumprir, de Gênesis a Apocalipse. E nós, como cristãos, não temos que temer nem ficar assustados. Eu estou dizendo aqui essa palavra para nós como cristãos, para mim e para vocês. Porque eu fico assustada, irmãos, eu não vou mentir. Eu me assusto, eu temo pela minha família, né? Nós tememos, né? Júnior também, que a família dele não está aqui, nem a minha. E a gente fica aflito, irmãos. A gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Senhor, tem misericórdia. Porque a gente... somos falhos, né? Somos carne. Ainda que o Senhor Ele tenha nos avisado. Ó, que graça, irmãos, que misericórdia do nosso Deus. Ele nos avisou antes, né? Todos os sinais nós temos descritos na palavra do Senhor. E sabemos que não vai parar por aí, irmãos, né? Cada dia tende a piorar. Por quê? Porque é necessário que essas coisas aconteçam. Irmãos, está sendo um escarnecer muito grande da palavra de Deus, de Jesus. Muitas coisas aconteceram no final de 2019. Aquele grupo mesmo colocou na Netflix falando que Jesus era homossexual, que Maria era lésbica, que Madalena era isso, era aquilo, né? A escola de samba também colocou Jesus como traficante, cheio de bala, pregado em um madeiro, né? No ano passado foi Jesus como que o Satanás tinha vencido Deus, né? Arrastando Jesus, batendo em Jesus e o diabo ele se gloriando. Né? Então, assim, muitas coisas que têm subido para Deus de uma forma assim triste, terrível, né? Deus ele não tem prazer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca, né? Então tem coisas que devem acontecer para as pessoas acordarem, para as pessoas poderem mesmo meditar, né? Entregar suas vidas a Jesus, crer que Ele é o único Salvador e se arrepender, irmãos. A gente fica sabendo de cada coisa que a gente diz, Senhor, misericórdia, como que é... Sabe? A gente fica assim, em choque, né? Mas é necessário, irmãos, que tudo isso aconteça, né? Para que a gente se aproxime mais de Deus. E nós saibamos, como filhos de Deus, como servos de Deus, que essa peleja não é nossa, né? Eu creio que nós estamos guardados. Eu creio piamente que nós estamos guardados em Deus. Precisamos fazer a nossa parte, sim, né? Porque a Bíblia também fala que aquilo que sucede a um ímpio, sucede a um justo. Né? O sol é para todos, mas eu creio, sim, que a sombra do Onipotente é só para aqueles que descansam em Deus. Então vamos descansar em Deus, vamos crer no nosso Deus, crer que Ele sabe o que é que Ele está fazendo, o que é que Ele está permitindo. Vamos orar, fazer nossa parte, orar, jejuar. É tempo de estar mais próximo de Deus, é tempo de buscar o Senhor enquanto podemos achar. A gente dá essa palavra a ímpios, irmão, mas essa palavra também é para a gente. Precisamos buscar mais ao Senhor, né? Essa quarentena não é só para... As pessoas estão dizendo, não é férias, né? Não é férias para poder ir à praia, ao cinema, ir a shoppings. E eu digo para os irmãos, não é férias da igreja. A igreja somos nós. Precisamos em casa orar, cultuar o nosso Deus, né? Louvar o Senhor, irmãos. Está sempre pedindo a Deus misericórdia. Misericórdia pela humanidade. Que Deus os alcance. Que Deus, em sua infinita misericórdia, converta, né? Que Deus ele nos mude por dentro, que Ele nos lave, que Ele nos santifique. E vamos buscar de Deus isso, irmãos, né? Mas para encerrar, eu quero ler aqui novamente o 12 e o 17, a postura do rei, que ele fala aqui, Deus nosso, porventura não julgarás,
Porque em nós não há força. Em nós, irmãos, não há força. De nós mesmos nós não podemos nada. Não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Quando a gente olha, né, lá em Salmos, a palavra de Davi, a gente vê, né, vamos olhar para o alto. Da onde vem o nosso socorro? Os nossos olhos têm que estar postos em Deus. E quando olharmos para Deus, o nosso socorro virá. Amém? E o 17. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais. Aleluia. Nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Deus de Israel está conosco. Amém? Assim eu encerro essa mensagem, né? Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus. E que nós venhamos estar nos alimentando em Deus, irmão. Nos alimentando dessa palavra, né? Não é férias da palavra de Deus, não é férias da oração, não é férias do jejum, não é férias do louvor. Nós somos o povo de Deus e precisamos estar orando. Orando, orando e orando, né? Vigiando e orando. Porque Jesus está voltando. Amém? Um abraço aos irmãos. Que Deus os abençoe, abençoe a sua família em nome de Jesus. Um beijo.